Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Você arruma um pedestal? Pregar de pedestal. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Quando foi ontem de noite, né? O Senhor, na nossa leitura devocional, o Senhor me direcionou para este texto. Né? A Bíblia diz que procura te apresentar como obreiro aprovado. Amém. E pelo motivo da vontade de Deus, o Senhor nos concedeu a graça de ministrar mais uma vez essa noite. Sei que eu sou chato, que eu grito muito, mas de vez em quando o Senhor usa pela misericórdia. Amém, irmão? Amém, irmão? Ô, louco. Marcos, capítulo de número 5, é um texto conhecido, tem por título A Cura do Endemoniado Gerazeno, ou, na variante da sua versão, Gadareno, ou de Gadara. Diz assim: Entremente, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, da onde? Ao seu encontro um homem, possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso, preste atenção no texto, muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, ou em algumas versões, gritando entre os sepulcros, e pelos montes ou colinas, ferindo-se com... Vamos ler de novo 5. Andava sempre, de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes ou colinas, ferindo-se com... Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. Glória a Deus. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E respondeu-lhe: Legião. É o meu nome, porque somos muito. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se há... E os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Continua a leitura. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi
e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. E você diz amém. Podeis assentar, irmãos? Irmãos, eu prometo ser muito breve essa noite. Até porque quero ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. Estava meditando nesse texto. E existem algumas verdades e algumas lições que se encaixam perfeitamente na nossa vida, na nossa trajetória, como cristão e também como aquilo que nós pensamos ser o cristianismo, né? O texto diz, e tudo acontece numa terra a qual é classificada ou denominada como Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades, a qual o imperador romano, que agora me foge a memória, lá pelo ano 63 a.C., havia definido essa região e, segundo alguns historiadores, havia feito separação da Palestina ou da terra de Israel, tornando ela uma terra independente. Então você vai perceber que na terra, ou na cidade, ou nesse conjunto de cidades, Decápolis, acontecem algumas coisas que são e fogem o padrão daquilo que seria feito em Israel. Como, por exemplo, você vai notar que aqui há uma criação de porcos. Todos nós sabemos que o judeu ele não cria porco, não é verdade? Ele está listado naquela lista de animais impuros, a qual o Senhor deu na Pentateuco, em Levítico. Então o judeu ele tem horror a porco. Se lembra, só para aguçar sua memória, em Lucas capítulo 15 diz que o filho pródigo sai de casa, pede sua herança, sai, vai para uma terra longínqua, gasta tudo o que tem, passa a mendigar, passa fome, pede ajuda a todos os moradores da terra e ninguém lhe dava nada. Vindo um morador, uma cidade distante, lhe oferece o emprego de ser cuidador de porcos. Então, o que Jesus estava falando naquela parábola é basicamente isso que nós estamos entendendo. Que a criação de porcos era algo que feria todo o costume, todo o caráter de um judeu. O judeu faria de tudo, menos criar um porco. Então, você percebe que é um conjunto de cidades que elas fogem às regras que o Senhor havia estabelecido. Vão dizer que a maioria do povo que morava nessa terra era um povo gentílico, não era um povo judeu. Ainda que houvesse alguns judeus, a grande maioria, a nobreza, e por ser uma cidade construída pelo Império Romano ou reformada pelo Império Romano, era uma cidade que atraía os olhares daqueles que eram ricos, né, para a sua moradia. Eu li um comentário de um rabino, se não me engano é um rabino, e ele dizia que esta cidade, pela sua proximidade, e o governo do Império Romano está pairando sobre a Israel, sobre a Judéia, isto fazia com que esses porcos viessem a calhar, a chegar em Israel. Tá? Então, por mais que fosse algo absurdo, tamanha era o estado espiritual de Israel, tudo aquilo que eles haviam se tornado, e você percebe isso nas Escrituras, que eles haviam, de certa forma, baseados num conceito dos fariseus e dos grupos políticos da época, se afastado bruscamente daquilo que era a vontade de Deus, né? A lei oral imperava em Israel, então eles se valiam mais daquilo que era a interpretação e daquilo que a tradição carregou, e não dos escritos das Sagradas Escrituras, ou da Torá, ou do Velho Testamento. Então havia um total afastamento, e eu acredito que seja verdade que esse total afastamento fez com que alguns rabinos, numa interpretação errada, de certa forma, viesse agora tomar para si esse conjunto de costumes que Deus reprovava. Tudo isso acontece em Decápolis. Se você ler o texto anterior, você vai perceber que Jesus está atravessando o Mar da Galileia. Eu já preguei aqui uma vez, que foi, tem, se eu não me engano, pelo menos uns 2 meses, acerca desse texto. Que eles vão enfrentar uma grande tempestade, que tudo parece que há uma conversão espiritual. Alguns vão crer que sim, outros vão crer que não, até porque este tipo de tempestade era comum.
Mas, dando continuidade no texto, nós percebemos que há um relato e há um entendimento que toda a força de opressão maligna que atuava e imperava naquela terra estava agindo para que Jesus não pudesse chegar até Decápolis. Você diz amém? Amém, irmãos? Então você vai observar que Marcos ele vai revelar do poder de Deus. Não vai se ater muito a detalhes. Mas no capítulo 5, Marcos vai nos dar detalhes riquíssimos de quem era esse homem. O que a princípio nós entendemos é que esta terra de Decápolis ela era um pouco acima do nível do mar ou do mar da Galileia. Porque há diversos montes nelas. Na King James diz colinas. E é numa dessas colinas que os porcos se lançam em virtude da ação maligna que opera neles, se lançam ao precipício, caem no mar e se afogam. Então, Marcos, nesse capítulo 5, ele vai trazer para nós informações valiosíssimas. Acompanha comigo no texto. Ele diz que existia um homem que vivia entre os sepulcros. Vivia entre os sepulcros. Se não bastasse viver nos sepulcros, Marcos também vai dizer para nós que havia uma força maligna que dominava este homem, capaz de lhe dar uma força fora do comum e do natural. Diz o texto que já haviam tentado de todas as maneiras prender com correntes, em cadeias, em grilhões, mas nada conseguia prendê-lo, segurá-lo. Porque tamanha força que o oprimia, o sustentava, ele conseguia fugir de toda forma humana e natural para talvez tentar proteger a vida deste rapaz. Você percebe que ele chega a dizer que quando Jesus conversa a fim de trazer uma identificação e não criar disso uma doutrina ou um costume que deva ser repetido, ele diz, qual é o teu nome? E ele se classifica. Olha, chamo legião, porque somos muito. Se fôssemos contar a partir daquilo que é uma contagem de soldados romanos da época, uma legião equivalia a 2.000, a 4 ou a 6.000 demônios. Eu não sei se aqui, ontem eu estava na casa do pastor Márcio, conversando sobre algumas experiências que a gente vive. Eu não sei se aqui tem alguns irmãos que já viveram essa experiência de lidar com pessoas endemoniadas. Alguém aqui? Isso. Pode levantar a mão. Isso. É algo realmente fora do normal. De fato, algo sobrenatural. Eu já vi algumas atividades como esta. Fui com o Douglas. Não sei se o Douglas lembra. A gente foi pregar numa igreja lá em Morada do Sol e o Douglas foi me levar, dirigindo, né? E chegando lá, bênção. Quando foi no final, um jovem ficou endemoniado. Tamanha era a força daquele jovem que ele era 4 irmãos, né, para segurá-lo e não conseguiam deter de tamanha força que ele tinha. Para piorar a situação, ele era lutador, né? Irmão, pensa na coisa terrível. Eu estou no meu canto intercedendo, Senhor, guarda aqueles obreiros, Senhor. Aí parece que me viram. Pregador, vem dar ajuda aqui. Vamos lá. Né? E é algo assim fora do normal. De fato, o demônio tenta de todas as formas envergonhar, de todas as formas trazer dano à vida da pessoa. Então, quando ele diz que a legião, de certa forma, é algo absurdo, tamanha é a opressão na vida daquele homem. O que me chama a atenção é que Marcos ainda relata que ele andava nu pelos sepulcros. Preste atenção no texto. Não só andava nu, mas ele parece ou aparenta ser uma pessoa que tem o seu emocional abalado. Ele andava nu, gritando pelos sepulcros. O caminho deste endemoniado, deste homem, é sepulcro, colina. Colina, sepulcro. Gritando, sepulcro, colina, colina, sepulcro. A opressão maligna ela é tão forte na vida desse homem que ela atinge todas as esferas, espiritual, da alma e do corpo deste homem. Olhe comigo, todo despido, pelado,
ele pegava as lascas de pedra, segundo a versão King James, e se cortava. Automutilação é classificada. Todos nós sabemos que a automutilação, ela não é uma enfermidade em si, mas ela é um sinal de uma enfermidade. Eu trabalhei com jovens e adolescentes e eu estava lembrando disso com o Joyce, nós lidávamos com muitos jovens e adolescentes que se automutilavam. Segundo a psicologia, isso é sinal de uma enfermidade na sua alma. A automutilação, ela é uma resposta do corpo tentando aliviar essa dor. Volta comigo. Há uma opressão na vida desse homem, que o afasta, que o leva à colina, anda no sepulcro, já não vive em sociedade, não está mais no âmbito familiar, se afasta e se isola de todo mundo, e numa tentativa de aliviar aquilo que é uma aflição interna, ele começa a se mutilar. Eu preciso arrancar essa dor. Eu preciso arrancar isso. Eu já não aguento mais. Dizem os estudiosos, cientistas, que quando uma pessoa começa a se mutilar, Roger, ela entra num estágio que possivelmente culminará num suicídio. Isso são sinais que o corpo está dando, que a alma está respondendo, dizendo, eu não estou bem, tem alguma coisa aqui dentro acontecendo, eu não sei o que é. E como sinal disso, eu começo a me cortar. Começa a me cortar. A opressão que esse homem estava vivendo era tamanha. Ele vivia a sua vida, gritando, se cortando, do sepulcro para a colina, da colina para o sepulcro, do sepulcro para a colina. O texto diz que ele vivia nos sepulcros. O que tem no sepulcro, irmão? Gente morta. Ele vivia naquele ambiente cercado por pessoas mortas. Se você analisar, de fato, ele não está morto fisicamente. Mas segundo aquilo que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo de número 2, ele diz assim, que nós, igreja, cristãos, andávamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados. A Bíblia nos apresenta pelo menos 3 tipos de morte. A morte eterna é aquela que o Apocalipse apresenta em todo aquele que não está escrito no livro da vida. Será lançado no lago de fogo. A segunda morte é a morte espiritual. Que morte é essa? A morte espiritual é aquela que dá origem a toda outra morte, que é a morte física. Lembra comigo o Jardim do Éden? Adão está no jardim, há uma árvore no meio, há uma árvore próximo. Deus diz, você pode comer de todas as árvores livremente, mas dessa daqui, você não come. Porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Você sabe da história, Gênesis capítulo 3, a serpente induz Eva, incita Eva e ela é atraída por algo que já dominava o seu coração. Ela começa a ver bondade naquilo que Deus classificou como ruim. Ela toma para si, come do fruto e dá para o seu marido. Instantaneamente eles morrem fisicamente, sim ou não? Sim ou não? Não. A morte de Adão e Eva é espiritual. Só que com a abertura da morte espiritual, vem por consequência a morte física. A morte física é uma condenação a todo aquele que é gerado a partir de Adão. Quando Jesus oferece aquela proposta dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus está dizendo que a vida que ele tem para oferecer, ela começa não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Oh, glória! É por isso que ainda que o nosso corpo venha a perecer pelas enfermidades, ainda que o nosso corpo venha a perecer em um acidente, ainda que o nosso corpo venha a perecer por qualquer causa natural em virtude de uma condenação a essa carne que provém de Adão, a Bíblia Sagrada diz, e eu não sei se vale motivo para você dar glória a Deus, que a nossa vida está escondida e guardada, e que ela se manifestará com o Filho daquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Está escondida. Esse homem vive no ambiente de morte. Ele é um morto espiritualmente.
Parece algo muito encaixado na mensagem, mas de fato é algo muito natural. O morto espiritualmente costuma andar com aquilo que é morto. Tem um conselho que vovó dizia, a mamãe dizia, para todo mundo aqui. Diga-me com quem tu andas e eu te direi. Ele está andando com aquilo que reflete a sua natureza pelo lado de dentro. Rodolfo Abrantes disse, quando perguntado no programa do Danilo Gentili, por que ele não escutava mais música secular? Ele disse que num tempo da vida dele, aquilo fazia parte, porque a música nada mais é do que a trilha sonora da vida que levamos. Se escuta o funk, e nada contra quem escuta, que fala de apologia ao sexo, droga, lascívia, de fato eu tenho a compreensão que nada mais, nada menos isso permeia, ou de alguma forma isso atinge, ainda que não uma esfera física, mas o meu interior. Porque para ser adúltero, segundo aquilo que Cristo nos ensinou, não precisa eu cometer o pecado. Basta eu sentir o desejo no meu coração, eu me torno adúltero. Então Rodolfo Abrantes diz que esse tipo de música era a trilha sonora da sua vida. Hoje ele liberto em Cristo Jesus, ele diz que ele não consegue, porque a vida dele reflete Cristo. É por isso que ele ouve Cristo, fala de Cristo, canta Cristo. Oh glória! Pegando esse gancho do ministro Rodolfo Abrantes, eu entendo que as nossas amizades refletem o estado da nossa vida espiritual. Quem anda com morto é porque de fato já morreu dentro de si. Quem escuta a música é porque de fato ainda o velho homem morto está vivo dentro de si. Paulo diz que na nossa mente deve permear aquilo que é puro, verdadeiro, justo. É incompatível, é isso que o salmista no capítulo 1 do Salmo diz, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Não basta orar por vida se as minhas amizades me conduzem à morte. Não basta cantar eu quero viver algo novo se as minhas amizades ainda me veem como um velho homem de antigamente. Este homem, ele reflete o seu estado espiritual. Ele anda naquilo que ele um dia vai se tornar como consequência. Olha o texto comigo. Ele vai à colina, volta para o sepulcro. Ele vai para a colina, volta para o sepulcro. Ele vai para a colina, volta para o sepulcro. Essa é a rotina desse homem. Colina, sepulcro. Colina, sepulcro. Colina, sepulcro. Grita e se corta. Colina, sepulcro. Colina, sepulcro. A colina, ela me chama a atenção, porque se você abrir no verso 13, vai dizer que quando os espíritos malignos saem da vida deste homem, eles entram numa manada de porcos, Paulo César. E automaticamente eles se lançam da colina para o mar e morrem afogados. Se você abrir a sua Bíblia, em João capítulo de número 10, Jesus está ensinando sobre o bom pastor. E ele está dizendo que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele fala também daquele que é o mercenário, que não é pastor, que está de olho naquilo que a ovelha pode produzir, mas não daquilo que ela é. E ele diz que o salteador, fazendo uma comparação, ele vem senão para matar, roubar e destruir. É por meio deste gancho que nós conseguimos entender aquilo que é a ação demoníaca na vida de um ser humano. O diabo não pode produzir vida porque ele não tem vida para dar, e não pode gerar vida. O diabo não pode alimentar com uma verdade porque de fato ele é o pai da mentira.
A proposta do diabo na vida do ser humano é matar, roubar e destruir. O objetivo do diabo na vida deste jovem, deste rapaz, deste moço, é todas as vezes que ele vai na colina se lançar, morrer, suicídio, terminar, acabar. Só que o texto diz, ele vai na colina, volta para o sepulcro, vai para a colina, volta para o sepulcro. Então entenda que a colina é a possibilidade de morte. Pega comigo e imagina isso aqui. Quem faz parte da terra de Gadara assiste esse homem, porque eles sabem com todo cuidado quais são os passos que esse homem dá, porque Marcos sinaliza. Ele vai na colina, volta para o sepulcro, vai na colina, volta para o sepulcro, vai na colina, volta para o sepulcro. Então quem está observando esse homem pensa que cada ida na colina é um susto. Agora ele morre, só que ele volta para o sepulcro. Agora ele se joga, só que agora ele se volta para o sepulcro. O que me chama a atenção é que isso reflete nessa sociedade que nós estamos vivendo. Tem gente, Vitor, que já passou cada uma. E a gente analisando a vida do ser humano, do indivíduo, ele está num bar, sentado tomando a cerveja, a gelada. O cara entra, mata alguém do lado dele. Todas as balas eram para ele. Só que de uma forma sobrenatural, não acerta nele. Aí quem está de fora diz, agora ele para de beber. Só que a vida dele vai para a colina, volta para o sepulcro. Quando passa o outro dia, está no bar de novo. Por quê? Porque a vida daquele que não tem Cristo vai para a colina, volta para o sepulcro. Vou te dar outra. Vai para o baile funk. O pau quebra, irmão. Confundem ele, mas de uma forma ficam cego. Ele consegue escapar. Quem está assistindo a vida do indivíduo fala o quê? Nunca mais ele entra nesse baile. Agora parou. Depois desse susto. Passa uma semana. Aonde que ele está? Vai na colina, toma um susto, volta para o sepulcro. Ele tentou por diversas vezes o suicídio. A polícia já sentou o dedo nele diversas vezes. Quem olhou falou, depois desse livramento ele não vai mais para o tráfico de drogas. Só que a vida do homem que não tem Cristo vai para a colina. Volta para o sepulcro. Passa uma semana, está de novo ele com arma na mão e radinho na cintura. Olhe para alguém que está do seu lado. Diga, você conhece alguém assim? Diga, você conhece alguém assim? Mesmo depois de todo o susto, ele não consegue voltar para casa, voltar para a família, porque de fato há uma prisão que estabelece, vai na colina. Oh, Jesus. Volta para o sepulcro. Vai para a colina. Volta para o sepulcro. Só que no verso 2, glória a Deus, o texto diz que Jesus, o Nazareno, está atravessando o mar e já passou a tempestade. O texto relata dizendo que quando Jesus desceu do barco, o homem que vivia colina, sepulcro, sepulcro, colina, ele vem da onde? Acompanha comigo no verso 2. Ele veio da onde? Do C? Do C? Então Jesus só colocou o pé na terra de Gadara, já interrompeu um ciclo da vida dele. Vai para a colina, volta para o sepulcro. Só que quando Jesus coloca o pé, Tiele, ele está no sepulcro, mas já não vai mais para a colina. Ele está no sepulcro, mas já não vai mais para a colina. Eu posso aplicar para você da glória a Deus? A presença de Jesus está dando livramento para jovens aqui essa noite.
Eu vou melhorar. Levante suas mãos. Não, eu sei que você ainda não se converteu, mas a presença de Jesus aqui está trazendo livramento para a tua casa. De tanta briga o divórcio chega, mas antes que essa briga fosse mais uma, a presença de Jesus chegou para dizer: é do sepulcro para a presença, é do sepulcro para a presença, é do sepulcro para a presença. Você percebe que se cada ida é um susto, e a proposta do diabo é matar, e segundo aquilo que a psicologia diz, que cada tentativa, a intensidade aumenta até culminar no suicídio, Jesus, quando pisa em Gadara, ele interrompe um ciclo. Quando ele coloca a sua presença na terra de Gadara, por mais que ele ainda não tenha estabelecido a libertação, o texto diz: e ele, vindo do sepulcro, voltou até Jesus. Sabe o que eu aprendo? Há uma lição sendo extraída do texto aqui essa noite. Porque a cada briga há uma possibilidade de divórcio, e ninguém se divorcia da noite para o dia. É aos poucos, o grau da briga vai aumentando, suicídio vai aumentando. Só que a presença de Jesus chegou no ambiente. Está todo mundo dizendo: na próxima ele vai morrer, na próxima se divorcia. Só que a presença do Jesus Todo-Poderoso chegou na sua Gadara para dizer que está interrompendo maldições que foram estabelecidas. Quem crê aqui, levante as mãos. Eu quero profetizar. Eu quero profetizar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. O que isso tem a ver? Tem a ver porque a presença de Jesus vai quebrar maldições na sua vida. Diga para alguém que está do seu lado essa noite, diga: hoje você não morre. Diga assim: ó, o diabo disse que mais uma briga você separava. Diga. Só que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Eu quero que você glorifique a esse Deus nessa hora, porque a presença de Jesus chegou no limite, mas veio para trazer vitória para a sua casa esta noite. Aleluias. Diga assim: a presença chegou, irmão. Diga para alguém, diga para duas pessoas. Jesus entra nesse ambiente, ele pisa. O texto diz que ele vem do sepulcro e vê Jesus de longe e vai até Jesus. Quando ele chega, o texto diz que agora os demônios, falando através do homem, diz: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar. Verso 7, antes do tempo. A palavra atormentar, no grego é a mesma expressão utilizada numa luta de um navio no mar contra ventos contrários. Quando Jesus entra no ambiente de Gadara, pastor Severino, os demônios reconhecem a autoridade dele. Eles estão dizendo: olha, o que nós queremos fazer, a sua presença nos impede. Dá uma olhadinha para essa pessoa bonita do seu lado essa noite. Diga: ele ainda não foi liberto. Só a presença já impede. O que queremos fazer, a tua presença nos impede. O nome de Cristo, ele liberta, irmão. A palavra liberta. Mas segundo aquilo que nós podemos extrair do texto, a presença impede dele se jogar lá da colina. Tem um texto na Bíblia que diz assim, que fala acerca da mulher, que a mulher descrente, ela santifica seu marido, que não é crente. A mulher crente, santifica o seu marido que é descrente. Se você analisar esse texto, o que está tentando dizer para nós? Ele está apresentando a santificação não como um aspecto da salvação, ainda que estejam interligadas, mas está falando de uma vida santa. Isso
resulta em frutos. Porque toda a vida santa, ela gera fruto porque está conectada junto com a árvore que é Cristo. Então, a vida santa que ele fala são de frutos. Então, uma vida santa, ela alimenta e santifica o marido descrente. Aplique esse princípio em todas as obras da sua casa. Tem gente aqui que tem filho que não é crente. Tem gente aqui que tem marido que não é crente. Tem gente aqui que tem esposa que não é crente. Mas fala a verdade. Toda vez que você liga aquele louvor na rádio, ou coloca a live da Comev, aquela mensagem poderosa, alguma coisa atrai aquele ser humano. Projetos já foram paralisados por causa da presença dele na sua casa. Vontades malignas já foram impedidas por causa da presença. Ele nem libertou ainda. Mas só da presença dele visitar a tua casa. Oh, Espírito Santo de Deus. Olha, irmão, vou contar um testemunho aqui. Eu sou jovem. E eu não tenho problema de contar, porque minha esposa é ciente de tudo. Teve uma vez, não vou falar o nome do meu amigo, que ele assiste a live. A gente estava desviado, Wallace. A gente falou assim, vamos pro baile, irmão, vamos embora. Aí entramos no carro. E hoje eu vou fazer, hoje eu vou dizer quê? Olha o meu cabelo, botei essa camiseta, tá, bora. Vamos pro baile, bota o som aí. E botando pancadão. Aí o carro dançando na pista, pá. Aquela falsa alegria. Aí o abençoado motorista falou assim, rapaz, eu sei que não tem nada a ver com o ambiente. Isso não é RJ ali em sentido. Mas deixa eu botar uma música aqui. Mano, quando eu escuto essa música aqui, mano, me dá uma saudade da igreja. Só desviado dentro do carro, irmão. Bota aí, pô. Estamos indo pro baile mesmo. Bota aí. Bom que Deus nos abençoe, nos guarda. Irmão, ele colocou aquele hino que diz assim, no Getsemane foi que meu Jesus, se entregando ao Pai mais uma vez, logo vieram. Irmão, eu não sei o que aconteceu no rádio, Tiago, que parece que a música travou, irmão. Foi o Espírito Santo. Eu sei de uma coisa, que a presença de Deus entrou naquele carro, aquele dia, que todo projeto do maligno, oh Espírito Santo, se foram para o baile, fomos para o baile, mas o baile já não estava mais na gente, porque a presença daquele Todo-Poderoso nos constrangeu. Eu posso liberar uma palavra aqui para a sua vida. Tem gente na sua casa que ainda está de pé, por causa da presença dele que é visitando aquele lugar. Oh, Espírito Santo. Alabadácia. Olhe para alguém que está do seu lado, ser profeta de Deus, diga assim, fala assim, ele não te escuta porque vive bêbado, diga, ele não te escuta por causa da droga, diga assim para ele, mas deixa que a presença está lá para atrapalhar todos os projetos do diabo contra a tua vida. Levante a sua mão mais alto que você puder, porque eu quero profetizar que a presença dele vai pisar na tua gadara esta noite, para trazer libertação para os seus. Estou falando uma palavra na autoridade do Espírito essa noite. Sepulturas estão sendo fechadas. Oh Espírito, divórcios estão sendo jogados por terra. A proposta do diabo é, leva ele para a colina que uma hora vai cair. Só que a presença de Jesus chegou no limite da história para atrair e libertar e desfazer toda a obra do Quem crê que tem libertação para sua casa? Quem crê que tem livramento para os seus aqui esta noite? Quem crê? Abra essa boca, pelo amor de Deus, e glorifique a presença daquele que visita o teu lar esta hora. Aleluia.
não me atormentes. É o grito. Se você analisar o texto com cuidado, você vai perceber que existem momentos que você consegue fazer uma leitura e diferenciar de quem é a fala humana da fala espiritual do texto. Quando você olha esta frase, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, não nos atormente. Você percebe que esta fala não provém do homem, provém do Espírito que atua nele. Porque para o Espírito, a presença de Jesus é um tormento. Para o Espírito, a presença de Jesus é empecilho para fazer aquilo que ele quer. Você vai analisar o texto e vai perceber que a vontade do homem após a libertação é que, de fato, ele fique com Jesus. Jesus até o impede. Ele queria seguir Jesus, abandonar tudo. Só que Jesus diz, volta para os teus, volta para a tua casa. Vai pregar aqui na tua cidade. O desejo dele é ir com Jesus. A opressão maligna se sente incomodada com a presença de Jesus. A gente precisa fazer essa leitura espiritual das coisas. Até porque a vontade do teu marido é te ver na igreja, te ver feliz. Só que te impede de vir para a igreja porque não é ele. Teu filho não aguenta mais te ver em lágrimas. Mas faz de tudo para atrapalhar a tua semana e impedir que você se ligue no culto. Só que não é ele. É a ação espiritual que se sente incomodada. Oh, Jesus, com a presença de Jesus. Eu vou falar uma coisa aqui, irmãos. Esse desejo de não querer mais ler a Bíblia, isso não é humano não, irmão. Esse negócio de largar departamento, não querer mais participar de nada, isso não é humano não, irmãos. Você não está fazendo a leitura certa. Esse negócio de não querer orar mais, de pensar mais na vida material do que naquilo que Deus te chamou. Isso não é humano não, irmão. Isso é opressão maligna. Isso é espiritual. Olha o que Jesus diz na sua palavra, Mateus 12:43. Ele falando acerca da libertação. Perceba, você entendeu o que onde eu quero chegar. Ele diz, quando o espírito imundo sai da vida de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando descanso. Não encontrando, ele diz, retornarei para minha antiga casa. Retornando, presta atenção no que eu vou falar, irmãos. Retornando, encontrando a casa organizada, varrida, adornada. Ele traz consigo 7 piores. E o último estado dele se torna pior do que o primeiro. O problema desse texto e a apresentação da casa que Jesus está dizendo, e nós compreendemos, é que quando há uma libertação, ele entra na casa, e a primeira coisa que ele faz é mudar a fachada, é mudar o corte de cabelo. A primeira coisa que ele entra para fazer é organizar o lado de dentro. Ele começa a tirar. Tem gente que está aqui dentro, mas não pode estar. Tem coisa que está aqui dentro, mas não pode estar. Ele limpa a casa. Oh, Jesus. Deixa ela arrumadinha. Só que o texto diz, se ela estiver desocupada,
o espírito maligno que saiu, ele volta com 7 piores do que ele. Tem gente que Jesus limpou a casa, mas não mora mais nela. A bagaça. Tem gente que Jesus limpou a casa, mas não habita mais nele. Que isso, Rafael? A Bíblia estabelece os princípios de morada de Deus dentro de alguém. Ele diz assim em João capítulo 14, verso 23, numa pregação para os seus discípulos. E Jesus disse: se alguém me ama e obedece às minhas palavras, o Pai o amará. E eu e o Pai faremos nele morada. Faremos dele o nosso lar. Tem gente que Jesus limpou a casa, mas não mora mais nela. Oh Espírito Santo de Deus, aleluias. Tem gente que se alimenta da limpeza que ele faz, mas não quer entregar a chave na mão dele para ele tomar conta e colocar as coisas no lugar. E não é sobre quanto tempo nós temos de ministros, não é sobre quanto tempo nós temos de teologia, não é sobre estar aqui em cima e nem estar aí embaixo, é sobre obedecer às minhas palavras. Quem é que me ama? Senhor, eu te amo. Jesus diz: não, você não me ama, porque quem me ama guarda os meus mandamentos e os pratica. O que é obedecer à minha palavra? Fala de alinhamento com a vontade daquele que o enviou. É Jesus dizendo para nós aqui essa noite: eu topo morar aí, se você topar fazer aquilo que eu te pedi para fazer. Eu topo morar aí, se você se alinhar àquilo que eu decidi fazer. O maior problema da gente é às vezes nos enganarmos, acreditando que tudo está bem, dizendo eu creio em Deus, quando na verdade a Bíblia dá os parâmetros corretos do que é de fato crer. Crer não é viver, crer é entender que a vida que recebeu eu entrego na cruz como meu mestre fez por mim. Paulo diz: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Paulo está dizendo: a minha vida, meus pensamentos, vontades e emoções, Tiago, eu crucifiquei na cruz do Calvário, e agora eu penso o que Ele quer que eu pense, eu faço o que Ele quer que eu faça, e as vontades agora são a vontade daquele que me enviou. Olhe para a pessoa que está do teu lado esta noite, diga assim para ele, diga assim para ela: Ele não quer só fazer faxina em você, diga, Ele quer tomar conta dessa casa, Ele quer colocar as coisas no lugar esta noite. Eu disse que eu não ia demorar. Ajuda aqui, Vitor, no violão. O maior engano que a gente pode ter é achar que está tudo bem quando está tudo mal. O Senhor, quando me deu essa mensagem, essa meditação, Ele falava comigo no meu coração. Que a gente às vezes não entende porque a nossa vida espiritual está indo de mal a pior a cada dia. Não estou dizendo de adversidade. A adversidade na vida do cristão é para amadurecimento e aperfeiçoamento. Eu estou dizendo da sua vida espiritual. Eu estou dizendo daquilo que você já não sente mais faz tempo. Daquilo que você já não vive mais faz tempo. O Senhor entrou na casa, limpou, colocou as coisas no lugar. Só que Ele diz: se não me amar e se não obedecer a minha palavra, não tem como eu fazer morada. Rafael, mas eu já senti a presença de Deus. Eu acredito que você sentiu. Eu já vivi coisas enormes com Deus. Eu creio que você viveu. Eu não estou negando isso. Mas eu estou dizendo que chegou um tempo de você de fato obedecer à vontade dEle para a sua vida, para que Ele possa fazer morada dentro de você e colocar as coisas no lugar. Eu estou pregando para a gente aqui essa noite,
que está cansado da vida espiritual que vem levando, que já não sabe mais o que fazer, porque de fato o espírito